Olá pessoal, aqui é a Prof. Mário novamente de Matemática junto com vocês. Nós continuamos a estudar a unidade 1, capítulo 3, potenciação e radiciação. E nessa aula nós vamos fazer a correção da tarefa de casa que a professora deixou e ver também sobre as propriedades da potenciação, tá legal? Então, começaremos aqui com a correção. Então, a professora vai começar lá a questão número 1, letra A. A professora deixou duas atividades, lembram-se? Essa daqui e o desenvolver e aplicar da página 105. Então, a questão número 1, letra A, olha lá, nós temos menos 5 elevado ao cubo. Puxa, lembrem-se, esse aqui não tem parênteses. Então, a gente vai colocar lá menos 5 vezes 5 vezes 5. Esse menos não acompanha porque o 5 não está entre parênteses, esse menos 5 não está entre parênteses. Então, é só a base que está elevada ao expoente 3. O menos não está. Então, o menos fica aqui na frente e o resultado vai ser negativo. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Menos 125. Beleza? Vamos para a próxima. Letra B. Agora olha só, tem parênteses. Então a base tem parênteses e está acompanhada aqui do sinal de menos. Então agora sim a gente vai repetir. Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aí vai dar 5 vezes 5, 25 e o resultado 125. E o sinal? Bom, menos com menos dá mais e mais com menos dá menos. Então, menos 125. Tá legal? Vamos lá. Letra C agora. Menos 2 elevado ao cubo. Mesma situação lá daquele primeiro menos 5 da letra A. Então, não tem parênteses, então a gente vai só colocar lá menos 2 vezes 2 vezes 2. Só para relembrar a potenciação. A gente não faz 2 vezes 3, a gente faz a base ser repetida 3 vezes, com uma multiplicação entre elas. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E esse menos acompanha o 8, tá? Então, menos 8. Próxima, letra C. Letra D. Menos 2 elevado ao cubo. Agora tem parênteses, então nós vamos fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos e menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos 8 o resultado, tá? E letra E, temos letra E e letra F aqui ainda, né? Isso aí, muito bem, vamos lá. Letra E, menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 vezes 3. Lembrem-se, não tem parênteses, então vai ser 3 vezes 3, 9, e esse menos repete aqui, tá legal? Muito bem. Maravilha. Vamos lá. Última dessa questão número 1. Letra F. Menos 3 elevado ao quadrado, agora com parênteses. Então, será menos 3 vezes menos 3, que vai dar mais 9. Ok, pessoal? Então, base negativa, expoente par, resultado positivo. Lembra da regra da aula passada? Muito bem. Vamos agora para a página 105 do livro, para a gente ver o desenvolver e aplicar. Vamos lá. Aqui a gente tem uma situação em que usa dobraduras e potências, tá? E aí eu tenho certeza que vocês devem ter tentado em casa fazer as dobraduras, e isso é bem legal. A gente tem que fazer na prática mesmo, para ver como é que as coisas funcionam. Então, ali ele está falando, dando uma explicação, pede para que você pegue uma folha de papel, dobre ao meio, depois ao meio novamente, assim sucessivamente. E ele mostra essa tabela. Então, ele diz assim, quando eu faço uma dobradura no papel,
a espessura do papel é 1 só. Então, eu faço uma dobradura. E aí, qual vai ser a potência para esse resultado dar 1? Bom, 2 elevado ao expoente zero. Porque qualquer número elevado ao expoente zero é 1. Lembra da regra do caso particular? Aí, quando eu faço 2 dobraduras, a espessura do papel será 2. Então, 2 elevado ao expoente 1. Todo número elevado ao expoente 1 dá ele mesmo. Então, se a base é 2, elevado ao expoente 1, o resultado é 2. Terceira dobradura. Então, eu vou ter 4 espessuras de papel e a potência vai ser 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao expoente 2. E aí, nós temos 2 vezes 2, 4, que é a espessura do papel. Agora, olha a pergunta aqui desse desenvolver e aplicar. Quando realizar a 8ª dobra, de quantas folhas de papel será a espessura? Bom, lembrem-se, 8ª dobra. Então, ele quer saber qual vai ser a espessura. Eu estou dobrando 8 vezes. Aqui, se a gente continuasse, o próximo seria 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. E aí, aqui a espessura do papel seria 8, mas nós estaríamos na 4ª dobra. Então, você percebeu aqui um padrão? Que o número de dobras que a gente faz, lá o expoente, ele acompanha, só que é sempre menos 1. Então, se a dobradura é 1, o expoente é 0. Se a dobradura é 2, o expoente vai ser 1. Se a dobradura é 3, o expoente vai ser 2. Então, se a dobradura é a 8ª, o expoente vai ser 7. Então, será 2 elevado à 7ª potência. E aí, 2 elevado à 7ª potência, se a gente fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 128. Então, essa será a espessura do papel se a gente fizer 8 dobras. Legal, pessoal? Muito bem. Então, corrigida a tarefa de casa, vamos voltar na página 103 para entendermos as propriedades da potenciação de números inteiros, tá? São 5 propriedades, nós vamos ver cada uma delas. Então, vamos lá. Muito bem. Essas propriedades, elas servem para facilitar. Então, às vezes, voltando lá, né, quando a gente tem uma expressão numérica que envolve potenciação, que vai envolver radiciação também, que nós vamos aprender, serve para facilitar na hora da gente resolver algumas coisas assim. Então, vamos lá. Primeira propriedade é multiplicação de potências de mesma base. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, observem que aqui a base é a letra A. Pode representar qualquer valor na matemática, tá? E os expoentes, é N e M. E está sendo multiplicado. Então, o que eu faço? Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, N mais M. A elevado a N mais M. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais fácil? Olha só. 3 elevado ao expoente 2, multiplicado por 3, elevado ao expoente 3. Então, a base é igual? Sim. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes, 2 mais 3. Então, para que eu faça o cálculo disso aqui, eu só fazer 3 elevado à 5ª potência. Tá legal? Olha um outro exemplo aqui. Menos 2 é a base. E os expoentes são 3 e 5. Eles estão sendo multiplicados, esses valores. Então, a gente vai repetir a base e somar os expoentes. Então, vai ser menos 2 elevado ao expoente 8, ou a 8ª potência, tá? Então, só para reforçar, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tá legal? Muito bem. Próxima propriedade, divisão de potência de mesma base. Então, a gente viu multiplicação, agora é divisão. Quando a gente tem divisão de potência de mesma base, no caso aqui a base é A,
Ele repete a base e olha o que ele está fazendo aqui, subtraindo os expoentes, tá? Então, base 3, expoentes 6 e 3, é uma divisão? Então, repete a base e subtrai os expoentes. Então, a base aqui é 3 e o resultado, 6 menos 3, dará 3, tá? Professora, dá para usar essa propriedade se as bases forem diferentes? Não, as bases têm que ser iguais, tem que ter o mesmo sinal, inclusive, tá? Se for 3 positivo, a outra também tem que ser 3 positivo. Se for 5 negativo, a outra também tem que ser 5 negativo. As bases têm que ser idênticas, têm que ser iguais para você usar essas propriedades, tanto na multiplicação, na divisão ou nas demais que a gente vai ver aqui, tá? Então, base igual, a gente repete a base e, ó, subtrai os expoentes. Só tem que tomar um cuidado aqui, gente, ó. Esse expoente é negativo, tá? Então, eu vou repetir a base e vou fazer 4 menos o outro expoente. O outro expoente é menos 2. Tem que usar a regra de sinal aqui. Então, vai ficar 5, que é a base, elevado a 4 mais 2. Por quê? Sinais iguais vira mais. Então, mais 2. Então, 4 mais 2, 6. 5 elevado à sexta potência. Beleza? Muito bem. Próxima propriedade. Propriedade potência de potência. Potência de potência. Ó. Para elevarmos uma potência a outra potência, ó, temos uma base. Ela está elevada ao expoente 6. Mais 3 elevado à sexta potência. E eu tenho ainda tudo isso elevado ao expoente 2, elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 6 vezes 2, que dá 12. Ou outro exemplo, menos 2 elevado à quinta potência elevado à terceira potência. Potência de potência. Então, a gente vai fazer menos 2 elevado a 5 vezes 3. Então, repete a base e multiplica os expoentes. E aí vai dar menos 2 elevado a 15. 5 vezes 3, 15. Tá? Então, só para relembrar, vamos uma por uma. Quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Quando a gente tem divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. E na potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. Potência de um produto. Então a gente viu potência de potência de um produto. Então agora eu tenho dois valores, A e B. Lembrem-se, na matemática pode assumir qualquer valor numérico. E aí aqui eu multiplico as bases, só que eu tenho um expoente lá. O que ele faz? É como se ele fizesse uma distribuição desse expoente para as duas bases que estão sendo multiplicadas. E aí ele faz A elevado ao expoente n e B elevado ao expoente n, tá? Olha aqui um exemplo que está aí no livro de vocês, lá na página 103, tá? Quem estiver acompanhando aí comigo pode acompanhar lá na página 103 do livro. Ó, 3 vezes menos 2. Então, eu tenho aqui uma multiplicação. E aqui um expoente. Bom, então eu posso fazer a distribuição desse 2 com o 3 e desse 2 com o menos 2. E aí, a gente vai ter, ó, 3 elevado ao expoente 2 e menos 2 elevado ao expoente 2. Ou 3 elevado ao quadrado vezes menos 2 elevado ao quadrado. Beleza? Muito bem. Agora, potência de um quociente. Lembram-se o que é um quociente? Quociente é uma divisão, né? Então, a gente vai fazer lá, ó, e divisão também pode ser expresso na forma de fração. E aqui a gente tem um exemplo disso, ó, A sobre B. É como se tivesse escrito A dividido por B, né? Então, a gente tem uma fração aqui, ó, numerador e denominador. Lembram-se na fração? Então, eu tenho o A sobre B e o expoente é N. E ele faz o quê? Ele também distribui esse N para os dois valores dessa fração, tanto para o numerador como para o denominador. E aí fica A elevado a N e B elevado a N.
Olha aqui o exemplo numérico, vou até colocar um pouquinho mais para cima para vocês conseguirem visualizar. Ó, então, 3 sobre menos 2 elevado ao cubo, elevado ao expoente 3. Então, a gente vai distribuir esse 3 aqui e vai ficar 3 elevado ao cubo e menos 2 elevado ao cubo, tá? A professora só reforçou aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. E aqui embaixo, menos 1 sobre 4, ou menos 1/4, elevado ao expoente 4, tá? E aí aqui é a mesma coisa, a gente distribui esse 4 para o número 1 e lá para o número 4, para o numerador e para o denominador. Então, a gente tem menos 1 elevado ao expoente 4 e 4 elevado ao expoente 4 também. Opa, esse 4 aqui ficou grande demais, né? Não está aparecendo um expoente. Isso. Beleza, gente? Muito bem. Então, a gente viu aqui alguns exemplos de propriedades da potenciação. Lembram-se que eu falei que eram 5 propriedades. Então, só para a gente relembrar. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aí a gente viu potência de potência. Então, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Depois, a gente viu potência de um produto. A gente repete as bases e distribui o expoente entre eles. E na potência de um quociente, a gente viu que a gente também repete a base, nesse caso que é a fração, e coloca os expoentes em cada um dos itens dessa potência, dessa fração, né? Então, a gente distribui a potência lá, ok? Gente, tem um negócio muito legal lá na página 104 do livro de vocês, que é um RA. Olha só, ele é para a gente praticar as propriedades das potências, tá? Bem legal esse aqui, ó. Relacione as operações com as propriedades a serem aplicadas. Eu vou fazer só a primeira com vocês e depois vocês podem verificar se vocês conseguiram chegar no resultado lá, tá? Então, olha só. A primeira diz assim, ó, 5 elevado à oitava potência vezes 5. Ué, professora, mas não tem expoente nenhum nesse 5? Quando a gente não tem nenhum expoente, é como se tivesse o 1 aqui, tá, gente? Então, o que a gente tem aqui? Qual propriedade a gente tem? Bom, multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço na multiplicação? Repete a base e soma os expoentes. 8 mais 1, 9. Então, o que eu tenho que lembrar? Qual é a propriedade e qual é o resultado disso, dessa propriedade. Então, olha só, olhando aqui, não, esse aqui é a propriedade da potência de um quociente. Aqui, potência de potência. Opa, olha só, aqui a gente tem as mesmas bases e o que ele fez? Somou os expoentes. Então, a letra A gente coloca aqui, tá? E o resultado, ó, 8 mais 1, 9. Então, 5 elevado a 9 aqui também será a letra A. Tá legal? Depois vocês acessam em casa com o celular de vocês, né, o aplicativo, e terminam aí de resolver. Depois vocês veem se vocês acertaram, né? Legal. Muito legal. Então, é para a gente praticar as propriedades da potenciação. Muito bem, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente viu as propriedades, a gente fez várias atividades e agora, como tarefa de casa, a professora vai deixar para vocês a página 104, tá? O restante dos exercícios, porque lembra, vocês já fizeram o número 1, tá legal? Até a próxima aula.